O livro de Êxodo é uma das narrativas mais poderosas e emblemáticas de toda a Bíblia. Desde suas primeiras palavras, ele já carrega um significado profundo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Êxodo capítulo 1, versículo 1. O texto de Êxodo capítulo 1, versículos 8 a 11 nos apresenta um cenário sombrio. Levantou-se então um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. A opressão no Egito é um lembrete claro de que o inimigo, representado aqui pelo faraó, sempre tentará sufocar o povo de Deus com medo, injustiça e escravidão. Porém, assim como registrado em Êxodo capítulo 40, quando o livro encerra com a gloriosa presença de Deus habitando no tabernáculo no meio do acampamento, entendemos que a história do sofrimento não é o capítulo final. Deus não apenas ouve o clamor dos oprimidos, como também age poderosamente para libertá-los. Essa trajetória dos hebreus, da aflição à presença manifesta de Deus, ecoa a promessa de que o Senhor permanece no controle absoluto dos acontecimentos. Assim como ele abriu o Mar Vermelho, derrotou o exército egípcio e conduziu seu povo pelo deserto, também continua hoje agindo na vida daqueles que confiam nele. É um lembrete vívido de que, mesmo quando a realidade parece sombria, o Criador dos céus e da terra está sempre trabalhando para transformar dor em vitória, como prometido em Salmos capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esse novo faraó, ao ver o crescimento exponencial dos israelitas, sentiu-se ameaçado. O que era benção do ponto de vista divino, foi interpretado como perigo aos olhos humanos. Assim, o Egito, que antes havia sido refúgio e terra de salvação nos dias de José, agora se transforma em campo de opressão e dor. O faraó, temendo que os hebreus se aliassem a inimigos e escapassem do Egito, impôs sobre eles uma carga cruel de trabalhos forçados. Fizeram-nos construir as cidades de Pitom e Ramessés, símbolos de um império que crescia à custa do sofrimento alheio. Contudo, o plano humano, mais uma vez, foi frustrado pela soberania divina. A Bíblia declara: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam. Êxodo capítulo 1, versículo 12. Essa cena revela o caráter imutável de Deus e sua capacidade de transformar opressão em fortalecimento, tribulação em crescimento, e escravidão em um preparo silencioso para a libertação. Por trás dos bastidores da história, Deus estava escrevendo, com sua mão invisível, o roteiro do livramento, preparando o palco para um dos maiores atos de redenção registrados nas Escrituras. Essa simples introdução não fala apenas de uma lista de nomes, mas anuncia o início de uma jornada que moldaria a identidade de um povo. Ali, no Egito, os descendentes de Jacó, também chamado Israel, começaram como um pequeno grupo familiar, cerca de 70 pessoas, conforme registrado em Gênesis, capítulo 46, versículo 27, e Êxodo capítulo 1, versículo 5. Porém, com o passar do tempo, aquele grupo se transformou em uma nação numerosa, conforme o texto revela. Foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Êxodo capítulo 1, versículo 7. Essa multiplicação não foi obra do acaso, mas o cumprimento direto das promessas feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, mostrando que mesmo em terra estrangeira, e em meio à adversidade, a mão de Deus continua guiando, sustentando e fazendo prosperar o seu povo. Essa verdade crucial deixa claro que o crescimento e a prosperidade do povo de Deus não dependem das circunstâncias humanas, mas da fidelidade de um Deus que cumpre suas promessas. Mas o relato do Êxodo também nos lembra que a prosperidade do povo de Deus, muitas vezes, desperta a inveja e o medo daqueles que não o conhecem. Essa sequência dos acontecimentos nos leva a compreender que Deus nunca abandona seu povo, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras.